E a gente começa a edição de hoje falando sobre o caso que começa a repercutir em todo o país. O Lázaro 2.0 é o novo Lázaro, será? Wanderson Mota Protásio matou a própria companheira, uma menina de 19 anos de idade que estava grávida de 4 meses. Matou também a enteada de pouco menos de 3 anos de idade. Depois de cometer esses crimes, ele foi até a chácara do patrão, furtou uma arma de fogo e assassinou um fazendeiro vizinho na cidade de Corumbá, a 124 quilômetros daqui do centro de Brasília. Ele ainda tentou estuprar a esposa desse fazendeiro, atirou nessa mulher no ombro, coitada, ficou toda machucada. Fugiu depois de cometer os crimes e, veja só, você se escondeu em uma região de mata fechada em Abadiânia. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com o repórter Paulo Vitor Tatuzinho, que acompanhou primeiro o enterro dessas vítimas no início da manhã de hoje lá em Corumbá e agora tem as informações para a gente sobre as buscas pelo Wanderson em Abadiânia. Tatu, como é que tá a situação por aí? Eu não quero crer que a gente está começando de novo uma saga em busca de um homem escondido na mata, impondo dificuldade para dezenas até centenas de policiais e deixando uma população apavorada. É com você, amigo. Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e também na querida região do entorno. Mais uma história envolvendo dessa vez mais um assassino, um suspeito que vem aterrorizando a região. Dessa vez aqui começou em Corumbá de Goiás e se estendeu toda essa história aqui para Abadiânia, onde nós estamos, e também o município de Alexânia, que faz divisa aqui com Abadiânia. Tudo, Malta, aconteceu no último domingo, era começo da tarde, quase começo da noite, quando o Wanderson Mota Protásio, de 21 anos, ele teve uma pequena discussão com a Ariane Aranha, de 19 anos, e ele acabou matando ela a facadas, não contente. Ele também matou a enteada, a Geise Aranha Rocha, de apenas 2 anos e 8 meses, e depois, em seguida, como você disse, assim que ele cometeu ali o assassinato tanto da mãe e da filha, que inclusive a mãe, a Ariane, estava grávida de 4 meses, ele acabou indo para a chácara do patrão, ali ele furtou um revólver 38, foi até uma fazenda vizinha, matou o fazendeiro Roberto Clemente, de 73 anos, não satisfeito, segundo informações da polícia, antes de matar com um tiro o fazendeiro, ele tomou um refrigerante com o fazendeiro antes de cometer o assassinato. Depois, ele tentou estuprar a esposa do fazendeiro, uma senhora de 45 anos, dona Cristina. Em seguida, ele roubou a caminhonete e fugiu aqui para essa região. E desde a tarde de domingo até agora, esse começo da manhã de terça-feira, as buscas são intensas por parte da Polícia Civil, das forças de segurança como um todo. Polícia Civil, Polícia Militar, aqui do estado de Goiás, inclusive com policiais vindos de delegacias especializadas de Goiânia, capital do estado, e também da cidade de Anápolis. Os policiais, Malta, eles são todos aqui nessa região, nas matas da região, procurando aí nessa caçada a esse criminoso, o Wanderson Mota Protásio, de 21 anos de idade, que inclusive, Malta, segundo informações, nós conseguimos apurar aqui na região, conversando com agentes da Polícia Civil da cidade de Abadiânia, é um criminoso, apesar da idade, 21 anos apenas, que já tem um histórico de ficha criminal, principalmente passagens por homicídio, latrocínio e também feminicídio e tentativa de feminicídio, ou seja, já é um bandido contumaz conhecido da polícia. E dessa vez cometeu toda essa atrocidade, essa tragédia que acabou tirando a vida de uma vez só, de 3 pessoas, inclusive um bebezinho que ia nascer de apenas 4 meses. É o caso que deixou os moradores de Corumbá de Goiás chocados, estarrecidos. Hoje pela manhã nós chegamos bem cedinho, fomos até o velório municipal da cidade, acompanharmos a cerimônia de velório da mãe, dessa jovem de 19 anos e da filhinha de 2 anos e 8 meses. Conversamos com parentes, com amigos que estão todos enlutados, entristecidos com essa tragédia que chocou os moradores aqui da região de Abadiânia, Alexânia e também Corumbá. Vamos ver um pouquinho do que o pessoal falou pra gente lá no velório durante essa cobertura hoje pela manhã, nós que tivemos em Corumbá de Goiás. Vamos ver. Um choque, de verdade. Não tem mais palavra pra falar. Uma lembrança que pra mim é como se fosse filha, né? Porque eu já tenho filhas adultas, como ela era. E a criancinha a gente considerava como uma netinha, porque era um xodózinho, acho que de todo mundo da família, inclusive todo mundo. Não só familiares, mas todos que conheceu as duas sabem muito bem disso. Uma pessoa simples, mas do jeito dela, né? Tudo
normal. A gente não via nada normal nelas. É muito pequeno, uma cidade pacata, né? A gente não espera uma coisa dessa. Infelizmente, estamos aí passando por essa dor que não desejo a ninguém. Peço a Deus, peço à população, às autoridades que venham colocar esse indivíduo, né, atrás das grades e para que a gente possa ter uma paz. Acabar de chegar de serviço, a mãe dela passou lá em casa, falou assim, chamou eu e o meu padrasto para poder ir caçar ela, que tinha dado um tiro nela. Aí pegou e nós foi, aí na hora que chegou lá a mãe dela estava muito balada, né? Aí pegou e eu fui dirigindo para ela, nós foi até onde aconteceu lá, nós ficou com medo de entrar por causa que ele estava armado, aí eu virei na frente da casa dela, onde aconteceu e subi, nós ficou lá na porteira, aí eu trouxe ela, que ela queria entrar, falei, não, vamos embora, trouxe ela. Aí o tio dela chegou lá, contando. Tragédia, né? O que aconteceu, né? É ruim. É triste. Justiça. É o que a família quer, né? Tatuzinho, deixa eu recapitular para as pessoas que estão chegando agora aqui no SBT. 5 para meio-dia, nós estamos ao vivo. Nós vivemos em 2021 o trauma de presenciar a caçada da polícia por um homem que se escondia na mata, era muito habilidoso, sabia como sobreviver. Depois descobrimos que não era somente habilidoso, estava contando com a ajuda de outras pessoas que facilitavam a fuga dele pela região. Essas imagens que você vê agora na tela, nós fizemos hoje pela manhã. E aí você começa a ter uma ideia de qual é a região específica onde esse tal de Novo Lázaro está se escondendo no entorno do Distrito Federal. São imagens feitas hoje, na região onde a polícia está procurando por ele. Vocês lembram bem o que nós vivemos 6 meses atrás, quando vimos que esse homem pode esconder em qualquer canto, que todo lugar é lugar e que é difícil mesmo. Muito bem, esse Wanderson, que agora eu esqueci a idade dele, mas quando alguém puder me confirmar no ponto eu agradeço, ele matou a companheira de 19 anos de idade, que estava grávida de 4 meses. A polícia não tem ideia do motivo que levou esse homem a assassinar com tanta crueldade uma menina de 19 anos de idade que estava grávida, tudo indica, dele, e com um bebê de 4 meses dentro da barriga. Ele depois, na sequência, matou com também crueldade uma enteada, uma menina de 2 anos e 10 meses, que não fez nada de mal, era uma criança inocente, morreu também. Furtou a arma do patrão. Depois, matou um fazendeiro. Agora, veja as possíveis ligações. Os relatos aos quais o Tatuzinho teve acesso dão conta de que esse homem tomou um refrigerante, teve um papo, teve uma conversa antes de matar esse fazendeiro na série de crimes que ele vem cometendo. Vocês lembram que o Lázaro, antes de matar as pessoas, também comia na casa delas, obrigava as pessoas a fazerem janta para eles. Teve uma casa lá que botou todo mundo pelado, botou as pessoas dentro do quarto. Então, assim, começa a surgir aqui pra gente a possibilidade de um homem que também não bate muito bem da cabeça, talvez estamos falando mesmo de um psicopata. Quem é que toma refrigerante com outra pessoa na sua frente e mata essa pessoa na sequência? Foi o que o Wanderson fez. Não contente, continuou a saga e tentou estuprar a mulher desse homem que ele tinha acabado de matar. Essa mulher, coitada, desesperada, conseguiu fugir, mas tomou um tiro no ombro, ficou toda machucada, pediu ajuda para a vizinha, uma loucura. E depois disso, ele fugiu para a mata. Qual que é a informação que a gente tem nesse momento? Que a Polícia Civil de Goiás prendeu um homem que teria comprado um celular do Wanderson para ajudá-lo. Vocês lembram que eu comentei que agora a hipótese é que o Wanderson tá doido atrás de dinheiro para conseguir bancar a fuga dele para muito longe daqui? Muito bem, ele vendeu o celular para um homem. Esse homem comprou o celular, pagou ele, esse homem foi preso. Tatuzinho, esse homem foi ouvido já? Malta, nós tivemos agora há pouco, aqui nós estamos bem em frente ao batalhão da Polícia Militar da cidade de Abadiânia, né, do estado de Goiás. Nós deixamos aqui há poucos instantes, antes de entrarmos aqui ao vivo no SBT Brasília, fomos até a sede da Polícia Civil. O que o SBT Brasília conseguiu apurar no local? Nós conversamos com um agente, inclusive, que nos passou essa informação. Em Alexânia, após abandonar a caminhonete roubada do fazendeiro que o Wanderson matou, o seu Roberto Clemente, de 73 anos, ele abandonou a caminhonete roubada na rodovia, fugiu-se para Alexânia, onde, segundo relatos, ele tem parentes, amigos, conhecidos. Ali, ele estaria com os objetos que ele teria roubado na ação do crime, tanto matando a esposa dele, a Ranieri Aranha, de 19 anos, matando a enteada
e também matando o fazendeiro. Ali ele teria furtado, roubado alguns celulares. E para fugir, para continuar essa fuga dele aqui na região, e até mesmo deixar essas cidades onde nós estamos e ir para outro estado, ele teria que ter dinheiro. O que ele fez? Segundo informações, ele vendeu um celular roubado durante toda essa tragédia lá em Corumbá de Goiás. Acredita-se que esse celular roubado pertencia à dona Cristina, que ele acabou atirando, dando um tiro contra ela, um tiro de raspão que acertou o ombro, e ele teria tentado estuprar essa senhora. Ele teria vendido para uma pessoa. Esse cidadão, ele acabou pagando por R$200 esse celular. A polícia teria chegado até ele e ele teria sido preso suspeito do crime de receptação. Artigo 180, quando você compra algo sem origem, com origem duvidosa, sem nota fiscal. Esse rapaz teria prestado esclarecimentos à Polícia Civil e teria inclusive ajudado, passado algumas informações importantes. Como, por exemplo, após vender esse celular lá em Alexânia, Malta, ele teria fugido, teria contado com a ajuda de um taxista para vir até a rodoviária de Abadiânia. E aqui o Anderson estava planejando sair da rodoviária de Abadiânia e ir para outro local. Essa informação que nós temos aí por parte, conversando nos bastidores com alguns policiais que já estão nessa operação. Inclusive agora, nesse momento agora, Malta, que a gente está ao vivo, a gente percebe já a movimentação, não sei se dá para ver, veja só, dá sim, a movimentação tem de policiais aqui na região, os policiais estão também em Corumbá de Goiás, eles estão nessa caçada, em meio a essa mata, como fizeram, a toda aquela força de segurança atrás de Lázaro Barbosa. Eles estão no meio do mato, os policiais com viaturas descaracterizadas, tudo isso para não chamar atenção. Os policiais dessa vez, em vez daquela questão do Lázaro, eles estão agindo com bastante cautela, com bastante sigilo, para que possam colocar aí as mãos nesse criminoso, o Anderson Mota Protássio, de 21 anos. Malta. É verdade, porque a nossa produção, Tatuzinho, e você mesmo, a gente tem tentado contato com a Polícia Civil de Goiás, com alguns contatos mais próximos que nós temos, e eles têm sido bem relutantes em falar. Diz que a Polícia Civil de Goiás está concentrando as investigações. No começo da operação que caçava Lázaro Barbosa, nós tínhamos acesso com mais facilidade às fontes da polícia para poder entender como é que estava a caçada naquele momento, mas eu acho até por experiência, por precaução, por enquanto está todo mundo de bico fechado. Eu estava vendo em cima de você um helicóptero que já estava buscando, hein, Tatuzinho? O Wanderson aí na região do entorno do Distrito Federal, aí em Alexânia, que é onde você tá. Eu não sei se ainda continua por aí, mas o negócio é complicado. Gente, é o seguinte, o Tatuzinho vai, eu vou pedir licença pro Tatu, daqui a pouco nós vamos acionar agora o Maicon Leão, que é nosso repórter da afiliada da TV Serra Dourada, que tem outras informações pra gente, que está na região do entorno do Distrito Federal, onde essa busca se concentra. Mas então, Tatu, espera só um pouquinho que a gente volta a falar. Eu vou deixar o Michael se posicionar aí pra gente poder conversar um pouquinho. Pessoal, por enquanto são 50 policiais. Durante a caçada a Lázaro Barbosa, nós vivemos dias em que 400 homens e mulheres estavam mobilizados para procurar esse assassino, que você em casa muito bem lembra. Começou, quando tudo começou, nós éramos a primeira equipe cobrindo esse assunto. Ali, a família Vidal, que foi uma chacina. Ele matou pai, 2 filhos, esposa depois até estuprada, coitada. E a Polícia Civil do DF foi lá, fez perícia e descobriu que tinha uma impressão digital e que essa impressão digital era de Lázaro Barbosa, que já era um homem conhecido da polícia, já tinha aprontado muito na vida dele, lá na Bahia, aqui também. E começou essa caçada. Era um homem experiente que conseguia se esconder no mato, sobrevivia no mato. Eu não sei se vocês lembram, mas os requintes de habilidade eram no nível de andar só dentro do leito do rio, dentro da água, para não deixar rastro de cheiro para o cachorro farejador da Polícia Militar não conseguir localizá-lo. Uma loucura! Depois a gente descobriu que teve aquela história com o fazendeiro, né? Teve abrigo dentro da fazenda de um senhor lá em Cocalzinho, que está respondendo na justiça por isso, então não tinha tanta habilidade assim, mas estava fugindo. Agora, é um homem que tem as mesmas características de um distúrbio mental, porque assassina muito friamente a companheira que estava grávida da filha dele, a menina de 2 anos e 10 meses de vida, que não precisava morrer. Toma refrigerante com o fazendeiro, mata ele depois, pega a mulher desse homem, que praticamente presenciou o marido ser assassinado, e tenta estuprar, dá um tiro no ombro dela. Depois disso começa a fugir. Nesse tanto de crime, pega um bocado de celular, agora tenta vender para ter dinheiro para continuar fugindo. Olha, não sei o que está vindo por aí. Nós temos o Michael posicionado?
Ainda não. A gente já vai falar com o Michael, mas antes disso, eu quero que vocês acompanhem. Eu acabei de narrar o crime aqui, né? Do que o Wanderson fez antes de estar desaparecido. Foi o próprio Michael Leão que preparou essa reportagem pra gente. E você vai entender o que aconteceu até este momento na reportagem que está na tela nesse momento. Vamos embora. Os três chegaram na fazenda ainda no meio da tarde de domingo. Passaram na porta da sede, cumprimentaram o senhor que estava lá e seguiram aqui para casa onde eles moravam. E foi onde o crime aconteceu. Aqui fica a sala e poucos metros depois a cozinha. E foi justamente aqui onde os corpos de mãe e filha foram encontrados um ao lado do outro. Depois de ter tirado a vida das duas, Wanderson saiu da casa, fechou a porta e seguiu até a sede da fazenda onde estava o senhor. Chegou lá pedindo ajuda, dizendo que a esposa estava passando mal e que precisava ser socorrida. Só que, na verdade, era um golpe. A gente nem sabia que tinha acontecido o crime, ele chegou lá e chamou meu pai para vir socorrer, que ela estava passando mal, que ela estava grávida de 4 meses e estava passando mal. E meu pai veio, meu pai é amputado, tem dificuldade de locomoção, pegou o carro e veio, disse que chegou aqui, buzinou, chamou, nada, nem ele nem a mulher apareceu. Aí ele voltou, quando ele voltou, que abriu a casa, viu que a porta do fundo estava aberta, que ele tinha deixado trancada. Aí quando ele olhou, a arma dele que estava escondida dentro de uma gaveta, dentro de um guarda-roupa, tinha sido subtraída, né? Ainda sem saber o que tinha acontecido na casa onde os três moravam, eles receberam a notícia que um vizinho tinha sido atacado. Depois que a esposa do fazendeiro foi socorrida, levantou-se então o questionamento: onde estava Raniele e Geisa? Os policiais então decidiram vir até aqui a casa acompanhado de um membro da família. E quando chegaram na residência, já se depararam com os corpos das duas caídos ali na cozinha. O suspeito, depois de atacar o casal de fazendeiros, roubou a caminhonete da família. Foi localizada pouco tempo depois, abandonada em uma rodovia ainda na cidade de Corumbá. Vamos lá ao vivo agora para outro ponto de Abadiânia e continuar falando sobre esse assunto. Lá está o repórter, nosso colega da TV Serra Dourada, em Goiânia, que é o Michael Leão. Michael, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao SBT em Brasília. Você fala com o público do Distrito Federal e do entorno. Lamentável que a gente tenha que te acionar no momento de novo, que a gente fica apreensivo sem saber o que vai acontecer. Mas eu acabei de ver na sua reportagem e pelo que eu entendi é o seguinte: quando ele matou a família dele, até o pessoal em volta demorou a descobrir. Quando viu o outro crime já tinha sido cometido. Quer dizer, esse homem também não tem agido muito às claras, né? Só se descobre o que ele fez depois que o mal já foi feito. O que você está sentindo por aí, amigo? Como é que é o clima da busca nesse momento? Oi, Malta. Boa tarde para você, para todos os amigos de Brasília, do Distrito Federal. A gente lamenta estar se encontrando para falar de um assunto tão triste como esse, mas é justamente isso que você falou, que é a impressão que a gente tem de que ele age calculadamente, até por conta de como foi esse assassinato da própria família dentro da casa. Horas antes, ele passa pela sede da fazenda principal, junto com vamos falar assim, com as duas meninas, cumprimenta o fazendeiro e segue para casa. Só no final do início da tarde, do finalzinho da tarde, início da noite de domingo, que ele sai de lá, chega lá na sede e fala pro fazendeiro: olha, minha esposa, minha mulher está precisando de ajuda, ela está passando mal. Ele, justamente preocupado pela menina estar grávida de 4 meses, saiu, pegou o carro, teve todo o cuidado para ir lá prestar esse primeiro socorro para ela. Só que quando ele chegou, buzinou, percebeu que ninguém saiu, ele achou que se tratava de uma brincadeira, já que essa era a relação que o Wanderson tinha com todo mundo ali. Ele trabalhava nessa propriedade há apenas 30 dias. Eles descobriram que a fazenda estava precisando de um fazendeiro, de um caseiro, procurou a propriedade. Ele falou: olha, eu não sei trabalhar muito com gado, com campo, mas eu estou disposto a aprender, eu quero. E aquela família aceitou de prontidão, justamente porque tinha a menina, eles queriam ajudar tanto o Wanderson quanto a Raniele e a bebezinha, vamos falar assim, de apenas 2 anos. E aí o que acontece? Depois dele cometer esse crime dentro da casa, ele voltou lá na sede, chamou o fazendeiro para justamente prestar esse socorro. Só como a gente viu na reportagem, esse fazendeiro ele tem uma perna amputada, ou seja, ele anda devagar, ou seja, tempo suficiente para que ele entrasse na casa, conseguisse localizar a arma que estava escondida lá dentro. Inclusive, Malta, esse fato de ele ter encontrado essa arma levantou outra suspeita da família. Na semana passada, a fazenda ficou completamente vazia e eles ficaram com a chave para poder fazer a limpeza lá. 1 semana foi tempo suficiente para que o Wanderson conseguisse olhar tudo, colocar tudo no lugar e percebesse que lá
tinha essa arma. E aí, depois de matar a família, ele foi lá dentro da propriedade, furtou a arma e seguiu por dentro de um atalho para outra fazenda. E aí você que está assistindo a SBT Brasília pensa, não, ele tinha uma rixa com esse vizinho, eles brigaram, negativo. Malta, ele chegou, começou a conversar. Esse é um relato da sobrevivente, da viúva desse fazendeiro, que o Anderson tinha chegado lá, eles estavam tomando refrigerante, ele se sentou na mesa, eles começaram a conversar e de repente o Anderson saca a arma e atira contra a cabeça desse fazendeiro. Essa mulher, claro, fica desesperada, tenta correr, ele sai gritando atrás dela, xingando ela de vários nomes e atira contra o ombro dela, na verdade contra ela, e o tiro acaba acertando na região do ombro. Ela finge que morreu justamente para tentar sobreviver, evitar que ele terminasse com esse crime. E aí depois disso ele olhou para ela, achou que ela tinha morrido, roubou a caminhonete, fugiu com ela e acabou abandonando em uma GO que dá acesso ali entre Corumbá de Goiás e Alexandria. Ele abandonou essa caminhonete ali e por isso essas buscas estão concentradas entre Corumbá, Alexandria e aqui a Abadiânia, de onde a gente fala ao vivo. A informação que a gente tem aqui, inclusive, depois de cometer esse crime, ele teria pegado o celular da companheira, passado dentro dessa fazenda, furtado a arma, cometido o crime e depois fugido para Alexandria, onde ele teria alguns amigos e alguns parentes. Lá ele acabou vendendo esse celular que ele tinha levado da companheira, inclusive esse rapaz já foi preso por receptação e a outra informação que a polícia recebeu é justamente que ele teria vindo aqui para a região de Abadiânia, por isso foi montado esse quartel-general aqui de onde a gente fala. A gente percebe aqui agora algumas viaturas. A Polícia Civil de Goiás, Malta, divulgou agora há pouco uma nota dizendo que ao contrário de como acontecia no caso Lázaro, já que muita gente está associando ele como o novo Lázaro, ficando preocupado, justamente com medo dessa operação se estender por mais dias, que ao contrário dessa vez não vai ficar passando informações justamente para evitar atrapalhar as investigações e evitar também esse pânico geral. Mas o que a gente sente quando anda, conversa com as pessoas, é justamente que eles estão com medo. Não, de novo, mais um caso Lázaro, que isso não se arraste por tantos dias. As pessoas, elas estão com medo, principalmente quem mora em propriedade rural. Não tem aquela questão de abandonar as fazendas por enquanto. Inclusive nós estivemos em algumas propriedades ali ao redor de onde o crime aconteceu, as pessoas continuam lá, mas claro, com muito medo e torcendo para que o Anderson seja preso. Agora há pouco a Polícia Civil divulgou essa nota, inclusive reforçando o pedido para você que está aí assistindo ao SBT Brasília, se tiver qualquer informação que possa levar até o Anderson, pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo 197, você não precisa se identificar, toda informação é válida. A gente percebe que agora tem algumas viaturas aqui paradas na cidade de Abadiânia, essa movimentação policial, ela já é menor, mas quando nós estávamos saindo lá da cidade de Corumbá, tinha inclusive uma blitz deixando a cidade. A gente consegue circular por várias partes, não tem bloqueios proibindo, vistoriando os carros que passam, mas em alguns pontos essas buscas elas estão mais concentradas. Então você que está assistindo aí o nosso jornal, se tem qualquer informação, tem algum parente nessa região aqui, envia foto. Tem muita gente que ainda não está sabendo do caso, quando descobre fica chocado, claro. Então qualquer pessoa pode ajudar com qualquer informação, é só entrar em contato pelo 197, viu, Malta? É isso, é isso. É por isso que nós estamos no assunto, porque com a televisão aberta a gente atinge todo canto desse Distrito Federal e do entorno. Então, coloca a foto dele no ar, porque assim as pessoas sabem de quem a gente está falando e que caçada é essa que nós estamos querendo evitar. A Polícia Civil, segundo o Maicon nos trouxe a informação agora, diz que para evitar o que aconteceu com o Lázaro não vai repassar muita informação. Gostaria de antemão de dizer, para evitar o que aconteceu com o Lázaro tem que agir rápido, tem que agir com estratégia, tem que tentar fazer o possível, porque a gente sabe como é que foi lá no começo. Ninguém deu muita bola no começo, não deu. Quando viu, já tinha sido um estrago, já tinha atacado outras fazendas, já tinha aterrorizado a população. Agora, assim, não é para ficar com medo? Gente, como é que não fica com medo? Se você, de novo, mora numa casa mais na área rural daquela cidade, se você está com a sua família, você é um fazendeiro, um pequeno proprietário rural, e aí você não sabe se vai aparecer um homem desse de madrugada para poder te atacar, porque uma coisa é você ter medo de ladrão, que vem para poder roubar seu patrimônio. Aí é diferente, porque você sabe que o ladrão, quando ele entra na sua casa, ele quer seu carro, ele quer seu celular, ele quer o dinheiro que você tiver, talvez a espingarda que você guarda dentro da sua fazenda. E aí você sabe que se você não reagir, tudo indica, embora os bandidos hoje estejam cruéis, mas tudo indica que não, vai todo mundo ficar bem, ele quer o seu patrimônio. Mas aqui a gente está de novo diante de um homem que a gente não sabe o que ele quer. Porque ele matou a companheira dele, que estava grávida de 4 meses, matou uma menina de 2 anos e 10 meses.
ludibriou o patrão para poder furtar uma arma de fogo, atirou num fazendeiro vizinho com quem ele tomou refrigerante antes, não tinha rixa nenhuma, correu atrás da outra mulher para poder estuprar ela, ela tomou um tiro no ombro, fingiu de morta, para realmente não terminar morrendo, tá lá, coitada, viúva, toda machucada. Então, desse tipo de gente, a gente tem medo, porque a gente não sabe o que essa pessoa quer e o que vai acontecer. O Michael ainda tá plugado pra gente, pra fazer uma pergunta para ele. Ô, Michael, deixa eu te fazer só uma pergunta. Na ordem dos fatos, ele passou pela casa do patrão, disse que cumprimentou o patrão, foi com as meninas dele para casa. Quando ele foi lá falar pro patrão que a esposa dele estava passando mal, essa mulher já estava morta? Malta, exatamente. Para quem está em casa entender, tudo isso aconteceu numa tarde de domingo. Eles passaram a tarde em um bar justamente da mãe da Raniele, que fica na cidade de Corumbá. E aí por volta de 3h30 da tarde, eles foram lá para a fazenda. Ele passa na porta da sede acompanhado tanto da Raniele quanto da enteada, cumprimentam o fazendeiro e seguem justamente lá para essa casa. E aí o que aconteceu depois disso, Malta, ninguém sabe. Só que por volta do início da noite, ele saiu da casa onde ele morava, junto com as meninas, foi na sede da fazenda e lá na sede ele disse para o fazendeiro: olha, minha mulher está passando mal, eu preciso de ajuda. E aí ele, todo solícito, pegou o carro, mesmo com toda a dificuldade de locomoção que esse fazendeiro tinha, ele pegou o carro, foi até a casa onde eles moravam e buzinou lá na porta. Como já era de costume, quando fosse necessário esse tipo de situação, ele buzinava, elas saíam e entravam no carro. Só que ele buzinou e nada disso aconteceu. Ele percebeu que na porta tinham 2 pares de chinelo, ou seja, elas estão lá dentro, tá tudo bem. E aí voltou para casa, para a fazenda, lá para a sede dessa fazenda. Foi justamente aí que ele percebeu que a casa estava toda revirada e que a arma dele tinha sido levada. Poucos instantes depois, eles receberam a informação de que o fazendeiro, o seu Roberto, que mora justamente na propriedade do lado, tinha sido morto, a companheira tinha sido ferida, toda aquela situação. E aí, no momento em que o SAMU buscava essa companheira dele, eles levantaram o questionamento: cadê a Raniele? Cadê a nenenzinha? O que aconteceu com elas? Será que elas estão amarradas lá na casa? Era justamente o que passava na cabeça de todo mundo ali, que elas estavam presas lá na propriedade. Só que aí, quando a polícia chegou acompanhado de um parente, eles perceberam que, na verdade, elas já estavam sem vida, que elas já tinham sido esfaqueadas e que nisso o Anderson já tinha capado o gato no braquiário. Ele já tinha fugido, inclusive, com a caminhonete. E desde então ele não é mais localizado, não se tem mais informações. A última informação que a polícia tem é justamente que ele teria vindo aqui para a região de Abadiânia. E o que você falou, Malta, é muito sério, justamente por conta da preocupação das pessoas. Vale lembrar que o Anderson, a gente não se sabe se ele se desfez dessa arma, se ele ainda está armado. O que acontece? Se ele entra numa propriedade como essa, para quem está em casa entender, na maioria das vezes, as fazendas têm sedes distantes, quilômetros. Não é igual aqui que a gente tem uma na esquina, a outra ali do lado, uma distância significativa. É muito longe, inclusive de carro hoje. Enquanto a gente passava de uma fazenda para outra, é coisa de 5, 10 minutos. Mesmo que você esteja do carro, para você deslocar, demora. Ou seja, essas pessoas estão preocupadas, porque não sabe se ele vai chegar lá para furtar. O próprio fazendeiro, Malta, outra informação que a gente recebeu aqui é o seguinte: esse Roberto, que ele matou com um tiro na cabeça, tinha no mesmo dia dado para ele uma bota de presente como recompensa, porque na propriedade do Roberto tinha pegado fogo alguns dias atrás e o Anderson foi lá ajudar a apagar esse fogo. E aí, justamente por isso, ele ganhou de presente uma bota. E com essa mesma bota, ele foi lá na propriedade e tirou a vida do Roberto. Malta. Que loucura. Michael, muito obrigado mais uma vez pelo trabalho. Você é sempre brilhante nos relatos que faz pra gente, apura tudo no local dos fatos. Você vê aí a movimentação ao vivo, mais uma viatura da Polícia Militar de Goiás chegando para a região onde se concentram as buscas a Wanderson. Infelizmente, uma pessoa que já é considerado novo Lázaro, porque pelo menos nessas últimas 48 horas tem agido de uma forma imprevisível, assim como o outro serial killer agia. Eu quero te agradecer pela participação. Eu sei que você tem que entrar ao vivo também para os nossos colegas lá da Serra Dourada, mas espero que ainda até 1h da tarde, quando a gente está aqui ao vivo, a gente ainda consiga se falar mais. Muito obrigado, viu? Você que está chegando agora no SBT, 12h19, nós estamos ao vivo e a audiência eu sei que está chegando agora. Você que está chegando em casa, estava curtindo o feriado com a sua família talvez de manhã, não está entendendo o que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo, nem eu acreditei. Mas estamos diante de uma história que pode se desencolar como aquela de alguns meses atrás, quando até 400 policiais militares
e homens de várias forças de segurança iam atrás de um serial killer escondido dentro da mata, deixando todo mundo enlouquecido de medo. Para você que chegou agora, eu gostaria que você entendesse o que nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas, tem levado a gente, a polícia e tanta gente a acreditar que esse é um homem realmente perigoso, imprevisível, que pode fazer o que quiser, não sabe se ainda continua armado, não sabe onde é que está escondido, não sabe se está morto. Se depois de tudo que fez aí se matou, tá fugido no mato, ninguém sabe, cadê? Mas para você entender o que aconteceu e por que estamos nessa cobertura, eu queria que a gente visse mais uma vez a reportagem do Maicon Leão. Pode rodar. Os 3 chegaram na fazenda ainda no meio da tarde de domingo. Passaram na porta da sede, cumprimentaram o senhor que estava lá e seguiram aqui para casa onde eles moravam. E foi onde o crime aconteceu. Aqui fica a sala e poucos metros depois, a cozinha. E foi justamente aqui onde os corpos de mãe e filha foram encontrados um ao lado do outro. Depois de ter tirado a vida das duas, Wanderson saiu da casa, fechou a porta e seguiu até a sede da fazenda onde estava o senhor. Chegou lá pedindo ajuda, dizendo que a esposa estava passando mal e que precisava ser socorrida. Só que, na verdade, era um golpe. A gente nem sabia que tinha acontecido o crime, ele chegou lá e chamou meu pai para vir socorrer, que ela estava passando mal, que ela estava grávida de 4 meses e estava passando mal. E meu pai veio, meu pai é amputado, tem dificuldade de locomoção, pegou o carro e veio. Disse que chegou aqui, buzinou, chamou, nada, nem ele nem a mulher apareceu. Aí ele voltou. Quando ele voltou, que abriu a casa, viu que a porta do fundo estava aberta, que ele tinha deixado trancada. Aí quando ele olhou, a arma dele que estava escondida dentro de uma gaveta, dentro de um guarda-roupa, tinha sido subtraída, né? Ainda sem saber o que tinha acontecido na casa onde os 3 moravam, eles receberam a notícia que um vizinho tinha sido atacado. Depois que a esposa do fazendeiro foi socorrida, levantou-se então o questionamento. Onde estava Raniele e Geisa? Os policiais então decidiram vir até aqui a casa acompanhado de um membro da família. E quando chegaram na residência, já se depararam com os corpos das duas caídos ali, na cozinha. O suspeito, depois de atacar o casal de fazendeiros, roubou a caminhonete da família. Foi localizada pouco tempo depois, abandonada em uma rodovia ainda na cidade de Corumbá. Bom, de volta à busca da polícia por Wanderson Protásio. O negócio está tão começando que a gente não tem nem certeza da pronúncia do nome dele. O que se sabe é que ele matou mesmo. A companheira é uma menina de 19 anos, grávida de 4 meses. A enteada de 2 anos e 10 meses. Um fazendeiro vizinho com que ele tomou refrigerante, deu um tiro no homem. Depois deu tiro na mulher do homem, tentou estuprar essa mulher, ela fingiu de morta. Leonardo Santana é ex-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, especialista e consultor em segurança pública. Boa tarde. E agora, hein, Leonardo? A gente está começando talvez uma nova longa jornada de caçada por um criminoso escondido na mata. Tomara que não, mas quais são as suas impressões até o momento? Olha, a primeira, boa tarde a todos, né? Boa tarde a você, Felipe Malta, Tatuzinho, Michael, que está colaborando, nossos telespectadores. Nós não estamos, mais uma vez, tratando de uma operação simples. É, sim, uma operação complexa. Um caso como esse, normalmente, ele envolve pelo menos 6 outras operações, ou seja, quem estiver fazendo a gestão de tudo isso, quem estiver administrando tudo isso, se obriga a fazê-lo com muita excelência. Porque nós temos a busca, nós temos as investigações sobre ele, o perfil, quem realmente ele é, nós temos a proteção da população de uma maneira geral e temos também a proteção do patrimônio, uma vez que ele pode estar buscando agora mecanismos para que consiga angariar dinheiro e dar continuidade a essa fuga, caso ele ainda esteja pensando em fazê-lo, caso ainda ele esteja vivo, como você mesmo colocou, porque ele pode ter tomado qualquer tipo de atitude. Agora, além dessas 4 partes que são algo naturalmente feito pelas instituições de segurança, com todo esse efetivo, nós temos 2 outros elementos importantes que envolvem a comunidade. O primeiro deles, toda a informação que a imprensa participa de forma muito direta, no sentido de divulgar o que está acontecendo e solicitar uma colaboração do cidadão que pode sim fazer um trabalho muito importante, ajudando por intermédio do 197, o Disque Denúncia. Mas também existe a parte da comunicação, a parte do medo, a redução desse sentimento de medo, desse sentimento de insegurança. Então tudo isso tem que ser realizado de maneira conjunta quando
quando nós temos um agressor social, quando nós temos um bandido que traz essas características de violência, de muita cautela e muita estratégia no que ele faz, de trazer ali uma inteligência diferenciada, como aconteceu no caso do Lázaro. Leonardo, nesse momento, o Wanderson está escondido, fugido e possivelmente tentando escapar para muito longe do Distrito Federal. Para isso, ele precisa de dinheiro. Então, eu acho que até enquanto você comenta, vou até pedir para o diretor na sequência colocar de novo a foto dele aqui, porque se ele tem celulares ainda, se ele tem algum objeto de valor que ele conseguiu angariar nesse percurso, talvez ele tente vender, você não acha? Para poder ter grana para fugir daqui do Distrito Federal. Ninguém consegue empregar uma fuga sem ter dinheiro no bolso para poder pagar quem lhe ajuda, não é não, Leonardo? Olha, ele vai realizar, Felipe, pelo menos 3 coisas que são bastante comuns nesse tipo de caso. Os bens que ele tiver, como você bem mencionou, como você trouxe aqui, ele vai tentar vender esses bens para poder ter o dinheiro, mesmo que seja para compra de uma passagem, mesmo que seja para um pedido de carona ou para sua manutenção, para sua subsistência, se ele quiser realizar uma caminhada por si só, mas uma caminhada mais longa. O outro ponto que ele pode tentar fazer é a realização dos furtos, dos roubos, independente de onde ele esteja. Então a comunidade, bem como todo mundo que tem aí o seu comércio, tem que ficar ligado nesse tipo de cenário, sabendo quem ele é. Por isso a importância do que o SBT faz nesse momento. E nós temos um terceiro elemento que foi comentado durante todos esses minutos anteriores, quando se falou que a Polícia Civil ainda estava retendo algumas informações, não divulgava tudo para a comunidade e mesmo para a imprensa. Nós tivemos cenários como o do Lázaro, ou como outros que aconteceram no Brasil, em que pessoas da população, infelizmente, ao invés de ligar no Disque Denúncia para entregar esse bandido, elas se compadecem, elas têm pena desse tipo de pessoa e eles têm sim, como esse rapaz fez, uma capacidade de convencer, né, alguma família, convencer alguém que ainda não esteja com todas as informações de que ele pode ser uma vítima ou de que ele é uma pessoa que não tenha tanta periculosidade. Então tem gente que acaba ajudando, acaba cooperando para que essa fuga possa acontecer. Então esses 3 caminhos eles podem sim ser seguidos e nós temos que ter todos os cuidados para não permitir que a gente sim tenha um novo Lázaro diante da violência que ele empregou, e isso foi colocado em segundo plano no evento anterior. Por isso até acabou levando muito mais tempo do que poderia para que ele pudesse ser pego, capturado. No caso do Lázaro, acabou vindo a falecer. Leonardo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu vou te pedir só um minuto, porque eu estou sendo acionado aqui pelo repórter Paulo Vitor Tatuzinho, que está lá em Abadiânia, no local das buscas, e eu já te faço uma análise mais na condição de um especialista mesmo, para a gente comparar as duas buscas, mas me dá um minutinho só. Tatuzinho, você que está aí no local das buscas, que informação você tem para a gente? Pois é, Malta, só para acrescentar o que o especialista Leonardo está dizendo aí no estúdio, né, na participação aqui dessa cobertura do SBT Brasil sobre o Wanderson Mota Protásio, é que a polícia, dessa vez com relação do que teve lá no caso Lázaro, né, que nós cobrimos desde maio, junho, até captura e morte do criminoso Lázaro Barbosa de Souza, aqui em Abadiânia e também nas cidades de Corumbá de Goiás e Alexânia, onde concentram-se as buscas, né, num raio mais ou menos de 100 quilômetros, os policiais estão tendo muita cautela, principalmente as forças de segurança que envolvem tanto a Polícia Militar de Goiás, bem como também a Polícia Civil, inclusive, segundo informações, há até o apoio da Polícia Rodoviária Federal nessa caçada ao Wanderson Mota Protásio. O que os policiais dessa vez estão tendo, o que é relação àquilo que não aconteceu lá na época do Lázaro? Toda uma cautela, principalmente, Malta, para não assustar os moradores dessas 3 regiões, ou seja, tanto Corumbá, Abadiânia e Lexânia. A gente deu uma volta aqui pelo comércio de Abadiânia, a gente esteve em Corumbá de Goiás mais cedo na cobertura do velório e enterro, né, tanto da mãe bem como da filha, porque o seu Roberto Clemente, ele está sendo velado e o enterro deve acontecer em Anápolis. O que acontece? Os comerciantes, os moradores, eles não estão tão assustados quanto estiveram aí os moradores e comerciantes das regiões de Cocalzinho, Edilândia, Girassol e Águas Lindas de Goiás. Então, por isso, toda essa cautela, até mesmo na hora de passar informações para a imprensa, nesse caso em específico dessa caçada ao Wanderson Mota Protásio.
de 21 anos. Malta. Obrigado, Tatu. Eu acho até que eles não estão muito assustados, porque assim, tem uma hora que o emocional da gente não aguenta mais, né? 5 meses, 6 meses atrás, ficou todo mundo com os nervos à flor da pele, diante daquela caçada até então interminável, buscando aquele serial killer. Tem uma hora que o emocional da gente fala assim, deixa, não dou conta de me preocupar tanto assim. Então as pessoas mesmo que vivem... o emocional não dá conta de viver em extrema tensão a todo momento. A gente já se fala... Bem, de volta à cobertura sobre a busca da polícia de Goiás a este homem que já matou 3 pessoas, sendo a esposa, companheira de 19 anos, estava grávida de 4 meses, a enteada de 2 anos e 10 meses, um fazendeiro vizinho com um tiro, a esposa desse fazendeiro quase morreu, mas não morreu porque fingiu que estava morta depois de tomar um tiro no ombro. Este é o homem que está sendo procurado pela polícia nesse momento. Você que mora no Distrito Federal, especialmente nas regiões que fazem divisa com Goiás, por favor, preste atenção neste rosto. Esse homem é perigoso, não se sabe se ele está armado e nem quais são suas intenções na próxima abordagem que ele vier a fazer se conseguir escapar do cerco da polícia. Leonardo Santana, essa operação do Lázaro no ano passado, esse ano ainda, pode ter deixado alguma lição que facilita a caçada agora ou são situações diferentes? Olha, nós temos sim lições importantes que a gente precisa compartilhar com o nosso telespectador, com todas as pessoas que sabem o quão importante é a segurança pública. A primeira delas, o investimento que é necessário ser feito para as forças de segurança, para que eles tenham mais ferramentas, para que eles consigam dar uma resposta rápida para a comunidade no que se refere a prender esse tipo de agressor, pessoas com esse nível de violência e em um segundo momento. Você comentou um pouquinho antes sobre a comunidade agora estar um pouco mais tranquila. E essa tranquilidade, ela vem de uma credibilidade exatamente em quem faz parte desse grupo da segurança pública. Então, quando você não consegue garantir essa credibilidade, quando a própria comunidade não acredita na polícia e quando você tem uma polícia desequipada, uma polícia que não consegue realizar as suas tarefas porque não houve investimento, então eu entendo que esses são os pontos principais. Esses dois são os pontos principais que a gente tem que trazer para que fiquemos sempre alertas e tenhamos condições de devolver para a comunidade o que ela precisa em situações de altíssima gravidade como essa. Leonardo Santana, até pode mostrar, gente, está caindo um toró ali na torre de TV. Leonardo, eu queria te agradecer não só pela sua participação, mas pela disposição de tomar esse banho aí ao vivo, com a ajuda de especialistas como você, que encaram a vida de um repórter na rua muitas vezes, que a gente consegue trazer informação de credibilidade para as pessoas que estão em casa. Obrigado pela participação, viu? Desculpa essa chuva aí, evidentemente a gente até tentou combinar com São Pedro para o céu ficar azul, mas ele parece que não atendeu nossas orações. Não, eu que agradeço e é bom que eu não desboto. Então, nas próximas, pode me chamar com chuva, com sol, que a gente está aqui com vocês. Muito obrigado, Leonardo. Até a próxima. Obrigado mesmo. Temos contato com Paulo Vitor Tatuzinho, que está na região das buscas por Wanderson Protásio. Tatu, é com você. Pois é, Malta, as buscas continuam intensas aqui na região, em Corumbá, Abadiânia e também Alexânia. Cerca de 70 policiais vindos de Goiânia e também Anápolis estão atrás de Wanderson Mota Protásio, de 21 anos. Informações vão surgindo o tempo todo, principalmente moradores, chacareiros da região, estão vindo aqui até o batalhão da Polícia Militar, onde está uma espécie de QG dessas forças de segurança, passando informações, possíveis paradeiros de Wanderson Mota Protásio, de 21 anos. A gente acredita que a polícia continua essas buscas agora na parte da tarde, inclusive, Malta, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e até a ajuda de helicópteros vindos da capital do estado de Goiás, inclusive o helicóptero do Graer, que é um grupo que acaba sobrevoando a caçada de bandidos. Malta.